Bom dia, boa noite, Shavuot Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro, aqui agora já, que acabe já essa noite prolongada do exílio e que a gente possa ter já o dia raiando com a redenção completa. A pergunta é sobre isso justamente. O que acontece com a alma de noite? Ela some? Ela desaparece? Ela sobe? Depois ela desce? É mais ou menos assim a história. Aqui tem uma referência à noite com a lua e, no fundo, tem uma mensagem muito forte ao que acontece com a alma, não só de noite, como principalmente de dia, quando ela volta. Tem um renascimento completo, do zero praticamente, que é uma lição para a gente poder reviver, renascer, a cada dia que passa, estar completamente limpo e renovado, com forças para encarar e vencer mais um dia, muito mais do que antes. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 26 livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos, é a Parashat Mishpatim, essa é a Sirá de número 3, a última Sirá de Mishpatim nesse volume. A gente falar sobre um assunto que está ligado com essa paraxá, que o povo judeu foi considerado como se convertendo em massa nesse dia, se tornando judeus, de um ponto como se não fosse antes, para receber uma alma sagrada de então em diante. A partir do Matan Torá, a partir da entrega à Torá, como se fala ainda nessa paraxá Mishpatim, como teve também Parashat Yitro da semana passada. E aí, baseado nisso, ali se aprende muitas leis de conversão de alguém que não nasceu judeu e quer se tornar judeu pela lei judaica, pela Halachá. E tem no Rambam, justamente, que é um livro de Halachot, de leis, no Mishneh Torah, do Maimonides, nas leis que fala sobre as relações proibidas, capítulo 13, que fala que um ger, né, alguém que quer se converter, ele entra nesse pacto, né, de ser um judeu, assim como aconteceu com o povo judeu que entrou no pacto em Matan Torá com Milá, Tevilá e Korban. Na verdade, a gente, o povo judeu, na entrega da Torá, se tornou judeu através de 3 elementos. O Brit Milá, a circuncisão, a Tvilá, o mergulho na mikveh, com a purificação, e ofereceu um korban, um sacrifício. E aí fala quando foi a Milá, que foi Parashat Bo, que fala que todo arel, todo aquele que não tem ainda circuncisão, não pode comer o Korban Pesach. E aí Moshe Rabbeinu fez o Brit Milá em todo mundo, menos a tribo de Levi, que não precisou porque já tinha feito o Brit Milá durante toda a escravidão no Egito. Teve lá depois, antes do Matan Torá, que é em Parashat Yitro, capítulo 19, que Hashem falou que Dashtem Hayom Umachar Kibsus Simotam, vocês vão se santificar hoje. E Korban depois fala Vaishlach Edanei Bnei Israel Vailu Olot. Depois fala sobre o sacrifício que foi oferecido para poder se tornar um judeu. O Korban está justamente na nossa paraxá em Mishpatim. E aí depois o Rambam extrapola, né, e traz esse conceito para depois, para todas as gerações, alguém que não é judeu, que quiser entrar no pacto e ficar sob as asas da Shekinah, da presença divina, e receber sobre si a Torá, ele precisa fazer Milá e Tvilá, somente circuncisão e a imersão na mikveh.
E também fala sobre trazer um corban. E aí fala sobre se é homem, se é mulher, etc. E fala que se aprende que tem que trazer também um corban, porque assim como Kahem Kager está explicado, que é justamente Parashat Shelach, que é como a gente e um ger deve fazer, que é trazer o corban. Mas depois, no Alahá 5, explica como um ger faz. O que ele faz? Qual o corban do ger? Ele leva Shteitorim, né, pombos jovens, etc. Mas, como na época em que não tem como fazer corban, só faz Brit Milá e Atvilá, só a circuncisão e a imersão na mikve. E aí, quando for construir, se Deus quiser, logo o Beit HaMikdash, ele traz um corban. Então, entende-se daí que atualmente não precisa trazer um corban, um ger, algum convertido, quando se converte, basta Brit Milá e a mikve. Mas, na época do Beit HaMikdash, precisava dessas três coisas. E assim como um judeu também, sem oferecer o corban, não pode comer dos kodashim no Beit HaMikdash. O Gaon Rogatchov escreve que só para comer dos kodashim do Beit HaMikdash, que faz com que eles não sejam ainda chamados de um Israel Gamur, um judeu completo. Mas que hoje em dia não falta nada, porque hoje em dia não tem como comer os kodashim e não tem como fazer o corban, então é completo através do, e assim, Alahá, da Tvilá e do Brit Milá, da circuncisão e da imersão na mikve. Mas como podemos dizer que todos aqueles que se converteram na época, depois da construção do Beit HaMikdash, da destruição do Beit HaMikdash, que não podia fazer corban, incluindo alguns dos grandes de Israel que são convertidos, não são considerados, como está no Rogatchov, um Israel Gamur, um judeu completo, para assuntos específicos como comer dos kodashim. Mas tudo bem, é um assunto em que, como diz o Rogatchov, não é considerado um judeu completo, porque ele não tem como oferecer o corban, porque foi depois do Beit HaMikdash ser destruído, então não tem como comer dos kodashim. Então, nesse ponto exclusivo, mesmo que seja específico, não é considerado um Israel Gamur, um judeu completo. E pior ainda, são considerados como outros Bnei Noach nesse aspecto de não poder comer nos kodashim e não ser um Israel Gamur. E mais ainda, é conhecida a resposta do Rambam ao Rabino Ovadia Ager. Rabino Ovadia Ager, eu vou trazer aqui já o próximo slide, ele nasceu cerca de 1070, né, Idade Média, na Itália, com o nome de Johannes. Ele era gêmeo e tinha origem normanda. Ele nasceu na cidade de Ópido Lucano. Aqui tem um texto dele que foi encontrado depois na Genizá de Alexandria. E ele é um convertido, né, que era cristão. Ele estava em Israel na época das cruzadas, inclusive, né, como tem na imagem que eu mostrei para vocês. E ele resolveu espontaneamente, baseado em um outro cristão padre que tinha se convertido, que ele também queria se converter. E o Rambam fala para ele, dá uma resposta para ele, que a grandeza dele como convertido é maior que todos os outros judeus, pois todos os judeus são ligados a Avraham, Yitzhak e Yaakov, que é a descendência que a gente tem. E ele, o Ovadia Ager, está ligado direto com Hashem. O Rambam não falaria isso à toa, só para dar força para Ovadia, o convertido. Como está no Mishneh Torah, nas Halachot de Bikurim, que fala que o convertido, que ele traz o Bikurim, ele fala o Vidui, a confissão, como filho de Avraham. Como está escrito em Bereshit, que o Avraham, de qualquer modo, é Amon Goim, ele é pai de muitos povos. Então, ele é pai de todo mundo e todos aqueles que entram debaixo das asas de Hashem são considerados também como filhos de Avraham. Então, um ger
segundo Rambam, na época do Beit HaMikdash, leva os Bikurim e lê esse trecho dizendo que ele é, para todos os efeitos, filho de Avraham e é um judeu completo. Então, em princípio, podemos dizer que, diferentemente das palavras do Rogatchover, a proibição de comer Kodashim não é relativo ao ger, ao convertido. Não é dele, da pessoa, mas é só pelo fato dele não ter levado um korban, então essa condição faz com que ele não seja, nesse aspecto específico, um judeu completo. Por isso que o Maimônides fala que ele já é um Israel, gamur, completo, só para comer os Kodashim que ainda não está pronto. Assim como também tem as leis dos filhos e os servos de um judeu. Se os filhos e os servos não têm Brit Milá, o judeu, que é o pai e o patrão, não pode trazer e fazer o Korban Pesach. Porque esse problema não é dele, a falha não é dele, mas sim da condição de ter filhos que não fizeram Brit Milá. Mas pela linguagem do Rambam parece que ele não é um convertido completo enquanto não oferece o Korban. Não é que oferecer o Korban o torna convertido, apenas que deixar de fazê-lo o torna incompleto apenas nesse aspecto. Para entrar no Brit, no pacto, como um judeu, precisa de dois assuntos. Um, que é entrar de fato no pacto, e o dois, remover o que impede, como a orlá, esse prepúcio do filho para o Korban Pesach. Então uma coisa é entrar, outra coisa é remover o que impede de entrar. Entrar com algo em casa, por exemplo, envolve tirar aquilo que impede a sua entrada. Esse aqui não tem nada a ver, não faz parte da entrada, é alguma coisa que tem fora, que não deixa entrar. Como o leão, né, do Korban, que não deixa entrar aqueles que não podem comer dos Kodashim. A entrada no Brit, no pacto, é com Brit Milá, circuncisão, e Tevilá, imersão na mikveh. Tirar o leão que impede a entrada é feito através do Korban. Depois se torna um ger gamur, um convertido completo, isso é para sempre. Se voltar atrás, responderá como um Israel que abandonou a fé. Então, quando o Beit HaMikdash foi construído, se Deus quiser, em breve, nossos dias, um ger gamur, um convertido que não trouxe um Korban, vai poder comer dos Kodashim como qualquer judeu, mesmo sem antes oferecer um Korban, como todo judeu. Não podemos dizer que será prejudicado com a construção do Beit HaMikdash. Hazé Shalom. Ele depois vai precisar oferecer um Korban. Isso é independente do fato de saber que é um ger gamur, um convertido completo, um Israel gamur, um judeu completo, que já pode comer dos Kodashim. A gente tem, nas Parashot, que fala da entrega da Torá, que a gente se tornou um povo segular, vocês vão ser um bom augúrio, porque Deus tem a terra inteira, e vocês vão ser para mim um povo de sacerdotes, um Mekonim, igual a Kadosh, um povo sagrado. Então tem esses dois assuntos também na entrega da Torá. A entrada da Kedushá, vocês vão ser uma segular para mim, e a mudança interna, segundo, né, que é provocada por se tornar um povo sagrado. Podemos entender então a diferença entre a época do Beit HaMikdash e a nossa época do exílio. Na época do Beit HaMikdash tinha a revelação da divindade clara, como está escrito para Shatrumá, V'shachanti betocham, e Hashem residiu dentro do Beit HaMikdash, do Mishkan e dentro do mundo. Assim como está escrito no Pirkei Avot, 10 milagres eram feitos sempre para os nossos antepassados no Beit HaMikdash. Então, na época do Beit HaMikdash, do templo sagrado, o serviço divino era principalmente com as forças da alma reveladas e íntimas, porque a divindade residia revelada no mundo. Então a gente conseguia entender, apreender a divindade, a gente via, né, Hashem. A gente tinha amor e temor a Hashem completo, revelado. Então a entrada do pacto de um convertido na época do Beit HaMikdash também requeria o Korban, que é aproximar essas forças íntimas para a divindade, porque assim era a condição, o ambiente. Na época da Galut, que a gente vive agora, nesse nosso mundo,
está escrito nos Tehillim, Ototen Loraino, os sinais da divindade a gente não vê. Nosso serviço, então, nessa época, é com ações na prática, com anulação completa para Hashem. Kabbalah Tola, resignação, aceitação do jugo divino. Messut Nefesh, entregar completamente nossas vontades, nossa alma para Hashem. E também para o convertido, então, a entrada da alma sagrada é pelas ações de Brit Milá e Tevilá, circuncisão e imersão na mikveh. E aí já tem a conversão completa, sem faltar nada. A orientação prática para todos nós é: nossa conversão foi em Matan Torá. A gente, como todo convertido, também teve uma conversão em massa na entrega da Torá. E continua todos os dias, porque a gente fala Noten na Torá, todo dia a gente recebe a Torá. Então todo dia a gente tem esse processo de conversão em massa. É um assunto que permanece dia a dia. Está escrito isso, inclusive, no Shulchan Aruch, concluindo, no Código de Leis Judaico, o Dr. Rebbe, por exemplo, que fala que tem 3 brachot que a gente fala todo dia, que é uma delas, por exemplo, que a gente fala que a gente não foi feito como um não-judeu. A gente fala que a gente não foi feito como um escravo, não foi feito como uma mulher para quem é homem. Quem nasce judeu não precisaria falar essa bênção do dia, que Baruch Hashem, graças a Deus que eu não sou como um não-judeu. Mas por que a gente fala isso então? É porque durante a noite, assim fala o Terebe no Código de Leis, e Etziat Nishmato Balayla, a nossa alma some, desaparece, sai, não só se eleva ou sobe, ela some, ela sai da gente de noite. Então que quando volta, que não se pegue numa alma que não seja de um judeu, ou de um escravo, ou de uma mulher. Quer dizer que a entrada da alma sagrada de volta, como um guerreiro, como um convertido, todos os dias, é uma novidade. Olha que impressionante que o Rebbe revela. É uma novidade cada dia, por isso que a gente agradece, faz uma bênção, que a alma não mudou quando volta, quando ela sumiu de noite, quando ela volta, ela não pegou numa outra alma diferente da nossa. Até o ponto que precisa fazer uma bênção. Então a gente vê que a conversão diária de cada dia e dia é completa e não falta nada. Então a conversão é diária de cada dia, é completa e não falta nada. Mesmo que possamos errar, continuamos completos. Através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot, ilumina a nossa alma sagrada que reside dentro da gente. Nos aproximamos de Hashem reveladamente. E no final é garantido, todos faremos techuvá. Hashem não deixará ninguém para trás. E seremos redimidos todos com Mashiach Tzidkeinu, agora já, assim como tem na profecia de Irmial, no capítulo 31, verso 31, e Nemim Baim, estão vindo os dias, se aproximando os dias da redenção, assim como fala Hashem, e vou fazer um novo pacto, Brit Hadashah, com Beit Israel e com Beit Yehudá, e vai ter esse pacto, que é o pacto que se renova cada dia, com mais força. Cada dia a gente recebe de novo uma alma nova, e a gente vai estar agora já com Mashiach Tzidkeinu, com a redenção completa já agora.